O objetivo desse segmento de vídeo é mostrar a ideia geral de funcionamento do algoritmo Branch and Bound, que é um algoritmo voltado para otimização ou programação combinatória. Nós não vamos nos ater aqui em alguns formalismos, né, que são apresentados em cursos de programação inteira, né, de otimização combinatória. Nós vamos ter como objetivo apresentar de forma integrada com a linguagem Python como funciona o algoritmo de Branch and Bound. Espero que vocês gostem. Vamos analisar um problema de otimização com as seguintes restrições. Primeiramente, nós desejamos maximizar a função objetivo z, que depende de x1 e x2. Então, nossas variáveis de decisão são x1 e x2. Apenas duas variáveis de decisão, sujeito a... Aí nós vamos considerar apenas essas duas restrições aqui. x1 e x2 devem estar entre 0 e 5. Então, vamos responder a seguinte pergunta. Qual é a região de solução do problema? Facilmente, a gente percebe que a região é essa aqui. Ou seja, né, a gente pode escolher qualquer valor, né, no interior dessa região que a gente vai ter um valor, uma combinação de x1 e x2 que atende ao conjunto de restrições. Obviamente, pelo que a gente já viu na teoria, né, de programação linear, a gente sabe que a solução ótima ela vai estar, né, em um dos vértices da região de solução ou pode estar também, né, sobre uma aresta aqui da região de solução, caso a gente tenha um problema com múltiplas soluções. Ou seja, né, quantas soluções viáveis existem, né? Facilmente a gente percebe que nesse caso aqui a gente tem infinitas soluções viáveis, né? Embora a gente normalmente vai ter uma única solução ótima que vai estar sobre um vértice. Então a gente sabe que esse problema aqui, ele é um problema contínuo. Agora, o que é que vai ocorrer caso a gente altere o nosso conjunto de restrições? Caso eu tenha que as minhas variáveis x1 e x2, da mesma forma, elas devam estar entre 0 e 5, mas então elas vão estar entre 0 e 5, mas elas estejam no conjunto de inteiros maiores ou iguais a 0. Nesse caso, ao invés da gente ter, né, um número infinito de possibilidades de x1 e x2, a gente só vai poder encontrar soluções aonde estão esses pontinhos aqui, né? Então, se a gente tem 6 pontinhos aqui na horizontal e 6 pontinhos na vertical, a gente tem aqui 36 possibilidades ou 36 soluções, né, possíveis. Isso ocorre porque qualquer par de valores de x1 e x2 inteiros, né, desde 0 até 5, né, isso gera uma solução possível. Então a gente tem essas 36 soluções, né? Então a gente diz que esse problema aqui é um problema discreto ou um problema inteiro. E a gente percebe que existe um número finito de soluções. Então, comparando, né, as duas situações que a gente apresentou, à esquerda, né, a gente tem uma região de solução contínua, onde a gente tem infinitas soluções possíveis, né? Qualquer pontinho aqui, qualquer combinação contínua de x1 e x2, desde que eles estejam entre 0 e 5, é uma solução possível, muito embora a gente saiba, né, que a solução melhor vai estar sobre um dos vértices, né, se o problema for linear. Se o problema for não linear, ele pode realmente estar em qualquer ponto aqui dentro da região de solução. No entanto, à direita, a gente tem o caso do problema ou programação inteira, né, o problema de otimização inteira, onde o número de soluções, o número de possibilidades é finito. Nesse caso aqui, a gente tem 36 possibilidades. Ou seja, né, nos problemas inteiros, a gente conclui que existe um número finito de soluções viáveis. E nos problemas contínuos, a gente tem um número infinito de soluções viáveis. Então vamos observar essa pergunta aqui. Então, pode-se afirmar que a programação inteira é prontamente solucionável, já que esse número é finito? A gente pode, por exemplo, né, voltando aqui para a figurinha anterior, a gente pode enumerar esses 36 pontos, né, e olhar para cada um deles, apenas 36 pontos. A gente pode avaliar o valor da função objetivo e escolher, se for o problema de maximização, qual que maximiza a função objetivo, se for de minimização, qual que minimiza a função objetivo. Então, será que a gente pode afirmar que a programação inteira é prontamente
solucionável? Na realidade não, né? Porque a resposta então é errado, porque embora ele tenha um número finito de soluções, esse número pode ser extremamente grande. Nesse exemplo que a gente apresentou, a gente tinha apenas 36 possibilidades. Mas imagina resolver um problema com 1.000 variáveis inteiras, ou mais, 3.000, 10.000 variáveis inteiras. O número de combinações pode ser um conjunto extremamente grande, porque ocorre uma explosão combinatória. Então, o objetivo desse segmento de vídeo justamente é apresentar um método, que é o método de Branching Bound, que nos possibilita explorar essa região de solução, que é muitamente, que tem muitas possibilidades, é um número muito grande de possibilidades de solução, nos possibilita explorar essa região de solução finita, né, com um número muito grande de possibilidades, de uma maneira mais inteligente. Então, qual que é o fator complicador na resolução de um problema de otimização com variáveis inteiras? É justamente um número de variáveis inteiras. Nesse exemplo que a gente acabou de mostrar, apenas com duas variáveis, as duas eram inteiras. Mas em diversos problemas reais, a gente vai ter um determinado número de variáveis contínuas e outro número de variáveis inteiras. Quanto maior for o número de variáveis inteiras, mais complicado vai ser para resolver esse tipo de problema. Então, ao contrário de um problema contínuo, onde o fator complicador, né, é um número de restrições funcionais, em um problema de otimização inteiro, o grande dificultador vai ser justamente esse número de variáveis inteiras. Então, surge uma possibilidade tentadora, né, que é relaxar o problema. O que seria isso, né? Resolver o problema de forma relaxada. É resolver o problema num momento inicial, desconsiderando a necessidade de que as variáveis inteiras assumam apenas valores discretos. A gente vai permitir que essas variáveis assumam valores contínuos no momento inicial do processo interativo, como a gente vai ver nos slides a seguir. Então, quando a gente permite esse tipo de situação, nós dizemos que estamos resolvendo o problema de forma relaxada. Então, vamos considerar esse problema. Maximizar a função z, que é dada por uma função linear das variáveis de decisão, sujeito a três restrições funcionais, C1, C2 e C3. Se a gente observar, todas as restrições funcionais também são lineares. Então, a gente pode dizer que esse aqui é um problema de otimização linear. Só que a gente tem um detalhe, né? X1 e X2 são inteiros. Uma estratégia possível é relaxar o problema. E nós vamos, então, pegar as variáveis inteiras e permitir que elas assumam valores contínuos. E, para tanto, a gente vai utilizar as técnicas já apresentadas em segmentos de vídeos anteriores de programação linear, o simplex, por exemplo, ou então até mesmo a utilização de um solver comercial. Então, nós vamos desconsiderar as variáveis inteiras. E aí, a gente vai obter uma solução ótima, que eu vou chamar de x estrela, para o PL. E o que a gente vai fazer? A gente vai arredondar esse x estrela de modo a se obter uma solução para o problema de programação inteira. Mas a gente deve estar atento a alguns riscos relacionados a essa abordagem que a gente vai mostrar a seguir. Então, basicamente, o que nós temos é o seguinte: o problema original é esse aqui, e ele é um problema linear inteiro, porque tanto a função objetivo quanto as restrições são lineares, mas as variáveis de decisão são inteiras. Nesse caso, todas as variáveis de decisão são inteiras. Em determinadas situações, pode ocorrer que algumas variáveis sejam inteiras e outras contínuas. Mas nesse problema, todas as duas variáveis são inteiras. E aí, a gente vai relaxar o problema. Ou seja, essa restrição aqui que diz que x1 e x2 devem ser inteiros, a gente vai simplesmente dizer que x1 e x2 têm que ser maiores ou iguais a zero. Usando as técnicas tradicionais, ou simplex, ou método de pontos interiores, ou usando um solver comercial, a gente vai encontrar a solução ótima do problema, que é dada por esses valores aqui. x1 e x2 igual a 4,79 ou x2, 3,252. Ou seja, se a gente
fizer uma abordagem gráfica, o que que a gente vai observar, né? Aqui tem um resumo do problema de otimização. Essa restrição vermelhinha é essa reta aqui, ó. Então a gente está dizendo que é 282x1 mais 400x2 tem que ser menor ou igual a 2000. Então a gente tem, né, essa reta e a gente tem que, atendendo, né, essa reta, a gente tem essa área em azul aqui abaixo da reta. A outra restrição é em azulzinho, que a gente tem que x1 menor ou igual a 5, é essa restrição aqui. Então todos os pontos, né, à esquerda, né, de x1 igual a 5 poderiam fazer parte da região de solução. E essa última restrição, C3, né, 4x1 mais 40x2 menor ou igual a 140, é essa reta em verde aqui, né? Então, todo mundo embaixo da reta em verde, né, poderia fazer parte, atende essa restrição. Né, quando você sobrepõe e verifica a interseção de todas elas, né, a gente observa que a região de solução é essa aqui, ó, né? Então, todos os pontos nessa área cinza fazem parte da região viável. Dado que esse é um problema linear, a gente sabe, né, que a solução ótima ou vai estar nesse vértice, ou nesse vértice, ou nesse vértice, ou nesse, ou nesse. Caso seja um problema com múltiplas soluções, a gente poderia ter, né, um dos lados podendo atender, né, maximizar a função objetivo. Mas nesse caso, na hora que a gente resolve o problema, a gente vai relaxado, a gente vai encontrar esse vértice aqui como sendo um vértice ótimo. Vamos verificar essa solução no Google Colab. Então eu vou colocar aqui no meu navegador, Google Colab, o primeiro link que aparece aqui, eu vou clicar, automaticamente já vai entrar na minha conta, né? Então eu vou colocar aqui um novo programa, vou dar um nome para esse programa aqui, vamos chamar, por exemplo, de Branch and Bound, e eu vou implementar só para a gente poder testar essa solução relaxada. Então vou conectar aqui. Como a gente já viu anteriormente, o que eu preciso? Inicialmente importar o meu solver, então vou escolher o CVX OPT, poderia usar diversos outros, poderia usar o Gurobi, poderia usar o Skip, diversos outros, CVX OPT, e do CVX OPT eu vou importar a classe Modeling. Da classe Modeling, eu estou interessado em dois métodos importantes, um é o OP e o outro é o Variable. O OP é para resolver o problema de otimização em si, e o Variable é para eu poder criar as variáveis de decisão. Como eu tenho duas variáveis de decisão, eu vou colocar Variable 2, por exemplo, vou colocar aqui var_dec. A minha função objetivo é igual a 10 vezes x1, não posso colocar x1, porque o Python ele sempre começa a indexar os vetores por zero, então aqui eu vou colocar x0 mais 15 vezes, seria x2, né? Só que eu vou colocar aqui x1. Beleza. E aí eu vou colocar agora minhas restrições. Então eu vou criar uma lista vazia inicialmente, então eu coloco restrições igual a list, e eu vou aqui anexar restrições nessa minha lista. Para isso eu vou usar o comando append. A primeira restrição é 282 vezes x1, né? A gente coloca ali x0 mais 400 vezes x1, né, substituindo o x2, né, menor ou igual a 2000. E aí eu vou, como são três restrições, eu vou copiar aqui, né, essa linha duas vezes para a gente poder só fazer as adaptações necessárias. O x1 tem que ser menor ou igual a 5, então é só apagar aqui, né, x1 menor ou igual a 5, e o 4 vezes x1 mais 40 vezes x2 tem que ser menor ou igual a 140. Então aqui a gente já colocou tanto a função objetivo quanto o nosso conjunto de restrições. É interessante colocar também as restrições de não negatividade, né? Então vou colocar aqui que o x0 tem que ser maior ou igual a 0 e o x1 também tem que ser maior ou igual a 0. Em seguida, o que eu preciso fazer? Montar o meu programa de otimização, dizendo quem que é a função objetivo, quem que é as restrições. Então eu vou definir aqui, por exemplo, problema igual a OP. Esse OP aqui é justamente o método que eu acabei de importar do CVX
opt.modeling, op, aí eu vou dizer que minha função objetivo é a FOB e as minhas restrições. Observe que a inteligência, a IA aqui, né, já está me ajudando a construir, então restrições. Uma coisa importante é que, como esse problema aqui ele é de maximização e o CVX-OPT ele vai resolver apenas problemas de minimização, é interessante eu colocar aqui menos FOB para poder resolver o problema de maximização. Em seguida, né, eu coloco problema.solve e aí eu vou dizer, né, que eu quero representar esse problema de forma densa, então as matrizes, né, vão ser todas densas, eu não vou usar esparsidade, e eu vou usar o solver glpk, que já está interno lá o CVX-OPT, que é o GNU Linear Programming Kit, para poder resolver o problema. Vamos rodar aqui, né, vamos ver se tudo vai funcionar bem. Olha lá, aparentemente resolveu, porque não deu nenhuma mensagem de erro. Eu vou imprimir aqui o status, isso é muito importante, né? Então vou colocar problem status. Observe que a inteligência artificial já começou a me ajudar aqui, né? Ele colocou problem status e eu vou querer imprimir o valor da FOB. Aí interessante, eu gosto de usar a própria FOB que eu criei. Eu ponho FOB value, isso aqui retorna uma lista, né? E o primeiro elemento da lista, né, que na verdade vai ter um elemento só, já é o valor da FOB, então por isso que eu coloquei aqui entre colchetes 0. E vou imprimir o valor da minha variável de decisão. Então vai ser inicialmente o x0.value e na realidade é até melhor, ao invés de eu colocar aqui, imprimir uma a uma, o que eu vou fazer? Um for, aí eu vou colocar aqui decisão em x. Então o que esse for vai fazer, né? Ele vai percorrer o meu vetor de variáveis de decisão. Em cada passada do for, ele vai armazenar uma variável de decisão aqui nessa variável interna do loop que chama decisão. Eu vou imprimir aqui, né? Print decisão.value e a posição 0, né? Cada hora ele vai imprimir uma variável de decisão. Então vamos ver aqui o que foi impresso. Vamos rodar. Olha lá, então optimal, né? Porque ele encontrou um valor ótimo. O valor da FOB foi 73, o valor da primeira variável de decisão 2479 e o valor da segunda variável de decisão 3252. Então coisas que a gente pode fazer aqui para melhorar, né? Eu posso criar uma variável aqui, né, de controle, então vou chamar aqui i igual a 1. Aí aqui eu vou escrever usando o fprint, né, o valor de x. Aí aqui eu vou colocar, né, i, dois pontos, 1b, que eu vou usar apenas uma casa, aí aqui eu vou colocar decisão.value, aí aqui eu coloco dois pontos, se eu quiser imprimir com duas casas decimais, eu vou colocar, ou três casas decimais, 6.3f. Fecho as chaves, fecho aqui a minha string. Tem alguma coisa errada aqui ainda. Opa, é que eu comecei a string com aspas, né? Eu tenho que fechar com aspas também. Beleza, vamos ver o que vai acontecer aqui. Tá lá, né? Então, optimal, aqui está o valor da função objetivo, aqui o valor de x1, e apareceu x1 duas vezes aqui, porque eu esqueci de colocar i mais igual a 1. Então agora vai dar certo. Beleza, né? E seria interessante eu colocar uma string aqui para poder explicar o valor da função objetivo, né? Então eu vou colocar aqui, né, novamente um fprint, aí eu vou colocar o valor da FOB aí eu ponho entre chaves aqui, né, a variável que eu quero imprimir, fecho a minha string. E é interessante eu colocar aqui dois pontos, por exemplo, né, 7.3, que eu quero imprimir com duas casas decimais, esse meu float. Bom, então tá lá. Agora eu imprimi o valor da função objetivo e o valor das variáveis de decisão. E a gente viu, né, que são os valores que apresentados lá nos slides, que corresponde à solução relaxada do problema. Muito bem, então x1, 2479, então tá aqui mais ou menos 2479, x2, 32562, estão por aqui, né? Então, aqui a gente tem o ponto ótimo, a solução ótima contínua, né? Com as variáveis x1 e x2 relaxadas. Então, a partir daí, a gente pode imaginar as soluções arredondadas, que são as soluções que vão estar nas vizinhanças, né, da solução ótima. Então a gente pega aqui x1 igual a 2 e x2 igual a 3, x2 igual a 4 e x1 igual a 2. A gente pode ter o x1 igual a 3 e o x2 igual a 4, ou o x1 igual a 3 e o x2 igual a 3. Então essas seriam as soluções mais próximas, que num caso bidimensional é relativamente fácil a gente encontrar.
começaria a complicar um pouco mais se a gente pensar num caso n-dimensional. Mas então, essa seria uma primeira abordagem. Aonde que está o perigo dessa abordagem? Inicialmente, né, a gente percebe que essas três soluções próximas aqui estão fora da minha área de factibilidade, então estão fora da área cinza. E a única solução que encontra-se dentro da área de factibilidade é essa aqui. Então seria o x1 igual a 2 e o x2 igual a 3. Basta você substituir, né? O z é igual a 10 vezes x1 mais 15 vezes x2. Se você tem o x1 igual a 2 e o x2 igual a 3, o que vai acontecer, né? Aqui vai dar 45, aqui vai dar 20, 20 mais 45, então o z ele vai ser igual a 65, não é isso? Que é menor do que o problema relaxado. Mas será que essa solução aqui, ela realmente é a que maximiza o problema inteiro? Daqui a pouco a gente vai usar o algoritmo de branch and bound e a gente vai ver que a solução que realmente maximiza o problema é essa aqui, ó. Essa que está em vermelhinho aqui, que vai gerar um z igual a 70. Então você vai colocar o x1 igual a 4 e o x2 igual a 2. Aí você olha aqui, né? 4 vezes 10 dá 40, 2 vezes 15 dá 30, 40 mais 30 vai dar 70. Essa é a solução ótima do problema linear inteiro. E o algoritmo de branch and bound, ele vai te possibilitar a chegar exatamente nessa solução ótima. Então, o arredondamento, né, ele resulta em alguns perigos que vão ser contornados a partir do algoritmo de branch and bound. Um outro ponto interessante nessa questão de relaxação é o seguinte, né? Quando a gente resolveu o problema relaxado, a gente encontrou essa solução. Na realidade, lá no Google Colab, a gente viu que não é 74, né? 73 e alguma coisa, né? Aqui a gente arredondou para 74. Mas o valor encontrado da FOB do problema relaxado, num problema de maximização, sempre vai ser um upper bound ou um limite superior do problema com as variáveis inteiras. Então, quando a gente for transformar aquelas variáveis, né, que a gente relaxou em inteiras novamente, é impossível a gente encontrar uma solução tão boa quanto o problema relaxado. Tanto é que essa solução aqui, né, ela foi igual a 65, e a própria solução ótima, que a gente vai chegar a demonstrar como que a gente obtém daqui a pouquinho, ela é igual a 70. Né? Ambas, né, tanto 65 quanto 70, são menores do que a solução encontrada pelo problema relaxado. Então, num problema de maximização, o upper bound da solução ótima vai ser o problema relaxado. Se fosse minimização, a solução ótima seria o lower bound do problema de inteiro, tá certo? Então a gente vai explorar isso também nos próximos slides. Então, nós acabamos de resolver o problema relaxado e aí encontramos o valor da FOB de 73.574. Então eu vou dizer que esse aqui é o nó número 1. E o valor da FOB é igual a 73.574. E quais foram os valores de x1 e x2? x1 foi 2.479, 2.479, e o x2 foi 3.252. 3.252. Beleza, né? Então, esse aqui é o que a gente chama de problema relaxado. O primeiro problema resolvido. E aí, a gente encontrou o upper bound do problema de otimização, que é 73.574. Muito bem, qual que vai ser agora o próximo passo no algoritmo branch and bound? Nós vamos observar que as nossas duas variáveis que nós desejamos, né, que tem um comportamento discreto, as duas assumiram, né, valores, né, contínuos. Então, o que a gente vai tentar fazer? Eu vou tentar pegar uma delas, no caso eu vou começar por x1,
e vou forçar que o x1 seja ou menor ou igual a 2, ou maior ou igual a 3, que são os inteiros mais próximos. Então, nós vamos fazer da seguinte forma, né? Eu vou começar a construir a minha árvore, e aí aqui vai surgir o nó número 2, e aqui vai surgir o nó número 3. Por que eu vou escolher o x1? Porque ele é que está mais distante do inteiro, que seria o 2 ou o 3, né? O x2 ele está muito próximo aqui do 3, então eu vou deixar ele para um segundo momento, e inicialmente eu vou começar com o x1. Então o que eu vou fazer? x1 menor ou igual a 2, ou x1 maior ou igual a 3. Ou seja, se eu caminhar por esse lado de cá, vai haver uma restrição adicional ao problema do nó 1, que vai impor x1 menor ou igual a 2. E se eu caminhar para o lado de cá, vai haver uma restrição adicional no problema 1, que vai impor x1 maior ou igual a 3. Então vamos fazer isso, né? Vou voltar para o meu Python, e o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou colocar agora aqui um comentário. Nó 2. Qual restrição? x1 menor ou igual a 2. Né? O x1, na realidade, é representado pelo índice 0 aqui. Né? Então, x1 menor ou igual a 2. Eu simplesmente vou resolver o problema novamente. Como ele está todo já modelado, né? É só rodar novamente o problema. Olha o que aconteceu. Então, o que eu vou escrever aqui? A FOB ela vai ser igual a 69,5 e o x1 igual a 2,0 e o x2 igual a 3,3. Então o que a gente está percebendo? Inicialmente, quando o problema estava totalmente relaxado, a FOB foi 73,574. Quando eu impus uma restrição a mais, obviamente, se eu quero um problema de maximização, a minha FOB agora já assumiu um valor menor. Vamos agora para o outro lado da árvore, né, que vai ser o nó 3. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu simplesmente vou comentar essa linha, né? E qual restrição que eu tenho no nó 3? Eu tenho que o x1 tem que ser maior ou igual a 3. Vou tirar o comentário aqui e vamos resolver simplesmente o problema novamente. O que nós encontramos agora? O valor da FOB é 73,275. Então a FOB é igual a 73,275. E quanto é o valor de x1 e x2? 3 e 2,885. Então 3 e 2,885. Novamente, o que a gente observa? Que a FOB originalmente era 73,574. Quando eu caminhei para o lado de cá, a gente encontrou uma FOB um pouco menor que a anterior. E eu encontrei aqui um valor inteiro. Mas agora eu ainda tenho, né, um valor contínuo para o x2. Isso indica que a gente deve continuar. Uma observação interessante, né? A gente percebe que caminhando para o lado de cá, o problema está apresentando um comportamento pior do que caminhando para o lado de cá. Porque olha o valor da FOB aqui como ficou melhor. Mas a gente não pode ainda ter uma conclusão final, que pode ser que na hora que eu fizer novas ramificações aqui, o que vai acontecer, né? Pode ser que os problemas seguintes apresentem soluções piores, né? Então o que eu vou fazer, né? E aí que vem a diferença entre as diversas técnicas, né? Às vezes você explora, né, todo um lado para depois ir para o outro. Às vezes você vai crescendo em paralelo. Então existem diferentes técnicas, né, de você avançar, de você construir a sua árvore. O que eu vou fazer aqui, né? Como eu estou percebendo que esse lado aqui está melhor, eu vou ramificar agora o nó 3. Como que eu vou fazer essa ramificação? Agora através da variável x2, né? A x1 já é inteira, então eu vou pegar agora o x2 e vou ramificar. Então quais nós eu vou fazer? Então eu vou subir aqui um pouquinho, né? E aí eu vou criar agora um nó
que eu vou chamar de 4 e um nó que eu vou chamar de 5. Então, qual vai ser a característica do nó 4? Eu vou fazer o x2 menor ou igual a 2. E se eu caminhar pelo lado direito, eu vou fazer o x2 maior ou igual a 3. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, observando, né, como eu estou seguindo pelo lado de cá, eu vou ter que manter essa restrição aqui, né, que é x1 maior ou igual a 3, e acrescentar essa. Se eu caminhar agora pelo lado direito, eu vou manter essa restrição e vou acrescentar essa aqui. Então vamos voltar lá para o Google Colab e realizar esses procedimentos. Então o que vai ser o nó 4? Nó 4. Eu vou mexer com o x1. Então eu vou dizer que o x1 tem que ser menor ou igual a 2. Vamos resolver. Então olha o que nós encontramos agora. Uma FOB igual a 72.573 e um x1 igual a 4255 e x2 200. Vamos colocar essas informações lá no na nossa árvore, 72.553. Então, a minha FOB vai ser igual a 72.553. Esqueci agora o valor de x1. 4.255, mais o x2, ele ficou com o valor igual a 2. Então, o que aconteceu agora, né? Eu acertei o x2, mas eu baguncei o x1. Então, vou ter que fazer novas ramificações para poder seguir com o nó 4. Mas vamos ver o que vai acontecer no nó 5, né? Então, eu vou ter que implementar essa restrição aqui e essa restrição. Vamos voltar lá para o Google Colab. Então, o que vai acontecer agora? Eu vou comentar essa linha. Vou criar aqui o nó 5. E no nó 5, eu vou dizer que o x2, que aqui é o meu x índice 1, né, tem que ser maior ou igual a 3. E vamos ver o que vai acontecer. Na hora que eu rodo o problema... Opa, surgiu um erro, né? O que aconteceu aqui? O primal é inviável. Então, ou seja, na hora que eu componho esse conjunto de restrições, a gente não conseguiu encontrar uma solução viável, ou seja, não existe solução viável, né? Na hora que eu tento construir, se eu fosse construir pelo modo gráfico, né, a minha região factível ia ficar nula, né? Não ia ter nenhum ponto sobre a região factível. Então o que isso indica, né, na hora que eu volto para cá? Que eu tenho que parar, vou colocar na cor vermelha aqui, né? Eu tenho que parar o crescimento da árvore a partir do nó 5. Mas a gente percebe que a partir do nó 4 eu ainda tenho como avançar, né? Então o que eu vou fazer aqui no nó 4, né? Eu vou ter essa possibilidade aqui e essa possibilidade. Aí vai surgir o nó 6 e o nó 7. O que eu vou observar no nó 7, né? Eu vou colocar agora restrições em relação a x1 novamente. Aqui eu vou colocar o x1 menor ou igual a 4. E aqui eu vou colocar o x1 maior ou igual a 5. Só que observando, né, que eu vou ter que manter todas as restrições anteriores. Então vou ter que ter aqui x1 maior que 3, x2 menor que 2 e x1 menor que 4. Esse aqui vai ser o nó 6. Vamos voltar lá para o Google Colab. Então, o nó 6. Esse aqui a gente viu que foi inviável, né? Então eu vou comentar. Esse aqui eu vou ter que descomentar, que é o ramo da árvore que eu estou avaliando. Então o que vai ser o nó 6? Vou copiar aqui, né? O nó 6 é o x1, que na realidade é o x0, menor ou igual a 4. Então se a gente observar, né? Eu estou implementando algumas restrições adicionais. Essa aqui, que é o x1 maior que 3, o x2 menor que 2 e o x1 menor do que 4. Então, vamos lá ver o que vai
acontecer, né? Então eu vou rodar novamente. Opa, cheguei numa solução. Olha bem, então agora eu cheguei numa FOB igual a 70, x1 igual a 4 e x2 igual a 2. Então voltando aqui, né? Então eu tenho FOB igual a 70, x1 igual a 4, x2 igual a 2. Olha o que aconteceu nesse nó. Eu cheguei em uma solução inteira, né? Então a FOB igual a 70. Só que isso não significa que eu já encontrei o ótimo. Por quê? Eu tenho a possibilidade de continuar investigando esse nó aqui. Mas eu tenho uma sinalização, né? Aqui eu tenho uma solução inteira que já foi melhor do que quando eu vim para o lado de cada árvore. Na hora que se eu seguir ramificando a árvore aqui a partir do nó 2, eu vou encontrar obrigatoriamente soluções menores do que 69,5. Então, eu já paro por aqui. Então, esse nó 2, na hora que eu resolvi esse problema aqui, isso já me indica que não vale a pena ramificar mais o nó 2, né? Então, eu já vou parar por aqui, né? Não vou precisar voltar nesse ponto da árvore. Então, eu vou escrever aqui parar. Mas eu ainda preciso, né, investigar aqui o nó 7. Então, eu vou ter que implementar esse conjunto de restrições. x1 maior do que 3, x2 menor do que 2 e x1 maior ou igual a 5, que vai ser o nó 7. Vamos voltar lá para o Google Colab. Então, voltando aqui, né, o que vai ser o nó 7. Vou comentar isso aqui, né? Que eu fui para o outro lado da árvore agora. Então, o nó 7 vai ser o x1 maior ou igual agora a 5. Então, na hora que eu resolvo, vamos ver o que vai acontecer. FOB igual a 72,125. Então, vamos voltar para lá. x1, 5 e x2, 1, 4, 7, 5. FOB igual a 72,125, x1 igual a 5,00 e o x2 igual a 1,475. 475. Observem que todas as restrições continuam sendo atendidas, né? x1 aqui é maior que 3? Tá lá, x1 maior que 3. O x2 é menor ou igual a 2? Tá lá, x2 maior ou igual a 2. x1 é maior ou igual a 5? Tá lá, x1 maior ou igual a 5. Isso indica que eu preciso continuar ramificando a árvore. Por que eu não posso parar? Porque 72,125 é melhor que 70. Então, na hora que eu fizer novas duas ramificações, pode ser que eu encontre uma FOB melhor que 70. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Criar o nó 8 e o nó 9. O que vai ser o nó 8? Vai ser o x2 menor ou igual a 1 e pelo lado de cá, x2 maior ou igual a 2. Então, vou ter que inserir essas restrições lá no meu problema no Colab. Então, vamos lá. Então, eu vou ter aqui agora, mantendo todas essas anteriores, né? Eu vou ter aqui o nó 8. E qual restrição que eu vou colocar? x2, que na realidade aqui é o x1, menor ou igual a 1. Vou resolver e vamos ver o que vai acontecer. Ele conseguiu chegar numa solução. Olha o que ele encontrou. A FOB igual a 65. E eu encontrei uma solução inteira, né? O x1 igual a 5 e o x2 igual a 1,0. Então, olha o que eu tenho aqui. Nesse nó 8, eu tenho uma solução inteira. Encontrei, né? Como encontrei um valor inteiro, não faz sentido eu continuar explorando a árvore. Mas o que a gente observa? Que essa solução inteira foi pior que essa outra. Então, de qualquer forma, eu vou desprezar essa solução e eu vou escrever parar aqui. Só que eu ainda preciso olhar para o nó 9, onde eu vou ter que ter o x2 maior ou igual a 2.
Então vamos lá no nó 9, aí eu vou ter que apagar essa restrição aqui, porque o nó 9 é paralelo ao nó 8, né? Vou copiar essas duas linhas. Nó 9, aí eu vou ter aqui o x1 maior ou igual a 2. Na hora que eu resolvo, a gente percebe que o problema, novamente, ele foi inviável. Então, na realidade, o que eu tenho que fazer? Se esse problema for inviável, eu vou, de qualquer forma, interromper o meu processamento. Então, o que a gente consegue observar, né? Que a solução ótima, né? Ela vai ser justamente essa aqui, ó. Então, o valor da FOB é 70, né? Com o x1 igual a 4 e o x2 igual a 2. Então, na realidade, esse aqui que foi o processamento, né? O algoritmo do branch and bound, que é muito fácil de ser entendido, né? A gente resolve o problema totalmente relaxado e a gente começa a particionar o problema, né? Então, essa variável contínua que eu encontrei, eu escolho dois caminhos para ela, né? Então, se ela foi 2, 4, 7, 9, eu forço ela a ficar ou menor do que 2 ou maior do que 3, e sucessivamente a gente vai fazendo partições e sempre observando a propriedade, né? Que sempre que a gente vai abrir mais a árvore, sempre eu vou encontrar soluções piores, né, do que as anteriores. Então a gente consegue, através, né, de implementação de regras, né, a gente consegue saber exatamente quando parar e determinar a solução ótima. Então a vantagem do Branch and Bound Algorithm é que ele consegue encontrar uma solução ótima sem você ter que investigar todas as possibilidades, né? Então você, de forma inteligente, vai particionando o problema até chegar num ponto que você consegue parar e afirmar qual que é o ótimo do problema, né? Então o Branch and Bound Algorithm, após a sua convergência, ele garante a otimalidade. Então nesse nó que eu parei, eu tenho a certeza de que o problema resolvido, ele realmente está apresentando a solução ótima global. Então, para finalizar, né, o algoritmo Branch and Bound, que pode ser traduzido como partição e avaliações sucessivas, tem como principal vantagem, né, obtenção do ponto ótimo global. Nós utilizamos ali um problema linear, mas ele poderia ser inclusive aplicado em problemas não lineares, desde que convexos. E ele vai ter uma medida da otimalidade, né, do melhor ponto encontrado. Então, na medida que a gente vai avançando na árvore, a gente pode decidir quando parar, na medida que você avalia, né, os outros nós. Uma grande desvantagem do método, né, mas realmente isso é inerente ao método, é o elevado tempo computacional e a memória, né, principalmente se você fizer uma implementação de forma recursiva, né? Então, meu nome é André Marcato, sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Espero que vocês tenham gostado desse segmento de vídeo.